Epístola de João, capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Já estamos online? Tá indo. Está indo? Agora sim. Saúde, irmãos, Papa Senhor, os irmãos que nos acompanham aí na internet, nossos irmãos que nos acompanham lá nos Estados Unidos. Um abraço a todos e a paz do Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Enquanto vocês abrem, sabe que existem igrejas de todo tipo, né? A gente já passou por todo tipo, já conviveu com todo tipo de gente. Existe aquele povo que é tão avivado que qualquer coisa que é feita aqui em cima, o povo corresponde. Se você fizer o teste e disser assim, vamos todos para o inferno, amém, irmãos? O povo vai dizer amém, porque a reatividade está mais rápida do que o pensamento. Muito errado isso, né? É um positivismo crônico que não passa pelo filtro da razão. Por outro lado, nós temos outros tipos de irmãos, de outras congregações que levantar a mão, chorar ou bater palma é algo muito errado nesses ambientes. Então, qualquer expressão emocional é vista por esses irmãos como irreverência. Manifestações emocionais são coisas das quais Deus não se agrada aos olhos dessas pessoas. Uma boa leitura de Salmos resolveria este problema, mas cada um tem a sua visão. Dizem nesses ambientes então, que os irmãos estão aleluiados, Mano Jones. A irmã está aleluiada lá, passando dos limites, vai lá dar um abraço nela e constanja. Aqui nós temos liberdade, você pode vir de terno ou de bermuda, pode vir de gravata, pode vir de chinelo, de sandália, do jeito que você quiser. O que a gente está preocupado aqui não é com as externalidades, mas é com a sinceridade e a verdade do seu coração naquilo que você está fazendo. Todavia, ter ânimo e alegria e vitalidade naquilo que a gente faz para Deus é muito importante. Na Bíblia nós encontramos o nome disso, e o nome disso é boa vontade. Boa vontade é uma disposição para fazer o que você deve fazer. As pessoas que estão com má vontade geralmente fazem por obrigação e não colocam o coração naquilo. E quando nós vamos buscar a Deus, nós temos que fazer de todo o entendimento, de todas as nossas forças e de todo o nosso coração. O entendimento com forças, com todas as nossas emoções envolvidas. Obrigado, meu amor. Porque Deus é digno disso. Existe um termômetro que é a nossa paixão pelas coisas de Deus. E hoje eu vou ler o texto de um homem muito apaixonado. Ele mesmo se chamou como discípulo a quem o Senhor amava, um discípulo amado. Bons teólogos dizem que ele era irmão de Jesus e é o nosso amigo, o evangelista João. João capítulo 1 diz assim, falando sobre Cristo, ele escreve: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram com respeito à palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Essa é a mensagem que dele ouvimos, de Jesus, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Este é o capítulo 1 da primeira epístola do evangelista João. Ele escreve um dos evangelhos e escreve 3 epístolas que circulavam nas igrejas da época. E ele vai falar apaixonadamente sobre Cristo. Ele vai falar com alguém com quem ele andou, alguém que ele viu
desde o começo do seu chamado, alguém que foi conquistado por Deus, pelo Pai. João foi conquistado por Cristo com o olhar e pelo poder da sua palavra. João é aquele que na ceia estava tão intimamente, tão perto do Senhor Jesus, que ele inclinou o seu ouvido no ombro de Jesus. Ele ficou coladinho em Jesus. Não é a imagem da ceia lá da Olimpíada, não tem nada a ver, porque sequer os judeus usavam mesas daquele tipo. Imagina uma mesa no chão parecida talvez com uma mesa de centro que você tem na sua sala, e as pessoas em almofadas menores do que puffs ao redor dessa mesa. Possivelmente era assim. Então João, cuidadosamente, sempre perto de Jesus, está com o seu ouvido e a sua cabeça colada no mestre, quase que como um pai com o filho, ou o irmão mais novo com o irmão mais velho, a quem admira tanto. Então esse João ouviu o que Jesus falou no pé do seu ouvido. Ele perguntou: quem é o traidor, mestre? E João foi o único que ouviu Jesus dizendo: aquele para quem eu der um bocado molhado. E ele foi lá e entregou para Judas. Naquele momento Judas fica manifesto, Satanás entra nele e ele vai cumprir o seu querer. Apenas os mais íntimos escutarão algumas coisas. Existem coisas que quem está ao redor da mesa consegue ouvir, mas quem está com o ouvido no ombro de Jesus, assim, ombro a ombro, vai ouvir coisas que os outros não ouvem. Então perceba, havia uma multidão para quem Jesus falava. Jesus falava para uma multidão e ele ficava contra o penhasco, ou então de costas para o mar, para que a força do mar, trazendo o vento, levasse a sua voz acusticamente de tanta gente que tinha. Eram estratégias acústicas de Jesus. Essas pessoas ouviam os assuntos por parábolas, elas não conseguiam entender a profundidade. Então Jesus chamava 12 e contava o significado das parábolas para eles. Quando Jesus envia pessoas com autoridade, ele envia 70, de 2 em 2, autoridade ministerial para 70, não para os 500, os milhares que andavam com ele, mas para aqueles 12 mais íntimos, ele mostrava as coisas, o significado da pregação. Muitos deles registraram o Novo Testamento, escreveram o que Jesus dizia e explicava. Desses 12, 3 subiram no Monte da Transfiguração, e eles viram Jesus glorificado, eles viram que ele era o Messias. Eles tiveram uma experiência tão forte, que eles disseram assim: não vamos mais sair daqui, vamos fazer uma tenda, um prédio, uma denominação, chamar de templo, um tabernáculo, e deixa ali Jesus, Elias e Moisés, e a gente fica aqui para sempre, porque essas experiências são boas demais. O texto dirá, mas eles não sabiam o que estavam falando, porque havia uma multidão lá que precisava ouvir o que eles estavam testemunhando. Esse João, o mais íntimo, então escreve aqui: o que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o mais íntimo, o mais profundo de todos os discípulos, viu o Senhor glorificado e enamorou-se disso, se apaixonou por isso. Ele fala de Jesus com tanto amor, com tanta paixão, que este discípulo aqui vai ser o único que vai morrer de velhice, acredito, embora martirizado nas prisões e sofrimentos. Então ele vai ser exilado na ilha de Patmos, e lá ele vai ouvir coisas inefáveis e vai escrever o livro de Apocalipse. Sabe aquilo que Daniel, Jeremias escreveram sobre o futuro tão longínquo? Ele vai estudar aqui e vai discernir com detalhes o que Daniel viu superficialmente e entregar para nós. Ele teve a maior de todas as revelações dos mistérios do futuro. Ninguém viu o futuro e a consumação dos séculos como ele. Ele disse: achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele viajou no tempo e estava lá vendo o Senhor glorificado. Ele viu o julgamento, ele viu os que pereceram no inferno, Jones. Eles viram os que foram para o céu. Ele viu a grande tribulação, viu as pessoas que morreram na grande tribulação. Ele viu os apóstolos e os 24 anciãos recebendo de Jesus o seu galardão, e eles tirando as suas coroas e depositando aos pés do noivo, e dizendo aquilo que a gente canta: só tu és digno, Deus, de receber a honra e a glória, porque foste morto, e com teu sangue compraste os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Sabe o que mais ele viu? Teve um momento que Jesus mostrou coisas para ele,
e o Espírito Santo falou: não escreva isso, porque só tu verás, nem no livro de Apocalipse está. Percebe o nível de intimidade que ele tinha? Percebe o nível de profundidade que ele tinha? Percebe que quanto mais experiência uma pessoa tem, mais paixão ele tem? Se é ruim para você ir numa congregação, ou ir num culto de oração, ou ler a palavra, significa que você está possivelmente bem longe, porque quanto mais a pessoa tem, mais ela deseja. Como um casal apaixonado deseja ver e se prepara para ver um ao outro, assim a noiva do Senhor deve estar ardente por ele. Você deve vir ao culto de reunião pública dizendo: o que será que vai acontecer hoje? Será que Deus vai usar o ministro de louvor? Será que vão tocar aquelas canções que ardem no meu coração? Será que eu vou sentir a sua presença? Ou será que eu vou ficar pensando: poxa, eu estou aqui por obrigação, estou louco para ir embora, fazer as minhas coisas carnais? Este homem é tão apaixonado, tão sedento, que ele deu a sua vida para a obra de Deus. Então, quando o homem cai, ele perde o Éden. Ele está no mundo prisão agora, mas o Senhor preparou algo para a restauração deles. Mas o homem vai seguir em pecado. Então, lá por Gênesis capítulo 11, vai dizer o texto que o Espírito Santo saiu do homem. O Espírito Santo não tinha saído do homem, mas diz assim o texto: eis que os pensamentos do homem são constantemente maus, não contenderá mais o meu espírito dentro do homem. Então agora ele será mais mortal ainda, os seus dias serão como 120 anos no máximo. E o homem vai se perdendo, ao ponto de Deus ter que destruir quase toda a humanidade com um dilúvio. Mas uma promessa havia sido feita, que do filho da semente da mulher viria um, e o seu nome seria Emanuel. Ele restauraria todas as coisas. Emanuel quer dizer Deus conosco. Se o Espírito Santo deixou, e no Antigo Testamento ele vinha sobre apóstolos, sobre profetas, sacerdotes e reis, ele vinha, mas o texto diz: e veio Deus e falou com Abraão, e depois diz: e saiu Deus da presença de Abraão. As pessoas não tinham essa graça que nós temos, mas parece que eles levavam tão mais a sério isso, sabia? Parece que eles levavam tão mais a sério as pequenas experiências que eles tinham. Era o Deus deles, eles contavam de pai para filho, de pai para filho, e não tinha quase essa situação que a gente vê hoje, que filho de pastor e de crente não quer seguir a fé dos pais, estão migrando para as religiões de matriz afro e afro-ameríndios. Então, quando Jesus vem, ele é Emanuel, Deus conosco, ele estava lá com as pessoas. Quem poderia entender que Deus pode vir em carne? Isso é absurdo demais para as religiões, é absurdo demais. Como Deus se torna como homem? Aí a explicação é básica. Primeiro, o homem quis ser Deus, e isso ninguém acha estranho, né? Os evolucionistas acham muito provável que um dia o homem atinja o status de Deus. Os que creem em reencarnações, a gente vai reencarnando até nunca mais precisamos voltar para esse plano, e vou me tornar um mestre, um espírito ascensionado, beirando a divindade. Eles acreditam nisso. Mas a Escritura diz: ao homem é dado nascer e morrer uma vez só, seguindo depois disso o juízo. Então agora, de Deus conosco, ele vai fazer uma promessa que o irmão Jones pregou aqui. Virá o Espírito Santo, como foi profetizado por Joel. O Espírito Santo seria manifesto, então as pessoas teriam não mais Deus conosco, mas Deus dentro de nós. O Espírito Santo então é Deus dentro de nós. Ele arde. Este é o rio de água viva que falou Jesus para os seus discípulos. Ele pregava para as pessoas sobre isso: virá o Consolador, não deixarei vocês órfãos, e ele vos fará lembrar todas as coisas, ele guiará vocês, ele não falará de si mesmo. Assim como eu, dizendo Jesus, falo o que o Pai me dá, o Espírito Santo falará o que eu der a ele, e ele fará com que vocês lembrem de mim. Uma congregação cheia do Espírito Santo não fica falando do Espírito Santo apenas, ela fala de Cristo, da cruz de Cristo. Este encontro então é arrebatador. Os seus pensamentos de promiscuidade sexual saem, os seus pensamentos de iras, contendas, revoltas e amor pela riqueza do mundo vão perdendo o brilho diante de uma coisa incrível que você encontrou. O Espírito Santo agora é o reino de Deus jorrando de dentro de você, acontecendo dentro de você. O que vimos, ouvimos, vos anunciamos: a vida eterna, que nos foi manifestada, que estava com o Pai, ele era desde o princípio.
Ele é o princípio, o primogênito da criação de Deus. Nada foi feito sem Ele, diz João, o mesmo João, no Evangelho. Tudo foi feito por Ele. Ele é incrível, Ele é totalmente desejável. Ele não é um coitado pregado. Ele fez a maior de todas as sagas que Hollywood volta e meia tenta imitar algum pedacinho com algum dos seus heróis. Ele é totalmente desejável e apaixonante. Então o apóstolo começa a pregar e falar dele. Essa é a mensagem que ouvimos dele, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Aquele que busca o Senhor, então busca se santificar. Sabe por que há tanta frieza na igreja? Pecado, aquilo que a Escritura diz que é errado, e teimosamente as pessoas que frequentam a igreja vivem nisso, teimosamente se viciam nisso. A despeito dos avisos, é para buscar, é para orar, é para se consagrar. Você vê o pecado sair de você quando você busca. Você vê a angústia, a ira, a agonia de viver sair e dar lugar a um novo jeito de ver o mundo. Uma gratidão, uma paz, uma alegria, uma vivacidade, uma vontade de conquistar, uma vontade de fazer manifesto ao mundo quem ele é. O sentido da vida de tal maneira te toma que você é capaz de morrer pelo que acredita. Você está bem porque você tem exatamente o que precisa. Você tem Ele, você tem vida, você tem paz, você tem a eternidade garantida. E agora você tem as promessas de Deus cuidando de cada detalhe, desde que você obedeça. Então a agonia, a falta de fé, a ansiedade, a tristeza perdem espaço, porque até mesmo as dificuldades se transformam para você em um meio de crescimento, se aproximar dele. Sabe por que as pessoas assistem tantas telas? Porque elas querem se entreter. Mas Deus preparou o verdadeiro entretenimento para você. Você já reparou que a sua mente não para? Que os seus olhos fazem às vezes de uma tela onde sempre tem alguma coisa acontecendo na sua cabeça? Você está sempre lendo os seus pensamentos, sua memória? E se você encher a sua mente da palavra de Deus, é isso que será lido. As coisas da palavra estarão aqui nos seus pensamentos, gerando vida, paz, alegria, contentamento e satisfação verdadeiros. Quando o Senhor diz: não seja idólatra, não se curve diante de uma imagem, porque não tem nenhuma imagem que possa me descrever. Aí eu me lembro da gente com o celular. As pessoas estão emburrecendo, não é minha opinião, é neurociência, por causa de tantas imagens que elas veem ao invés de ler. Sabe o que João fala? Ele é a palavra, ele é o Logos, ele é a palavra, fazendo uma referência também aos filósofos do seu tempo. Ele é a palavra. Quando você lê a palavra, você forma uma imagem mental do caráter de Deus, e não o velho de barba branca lá em cima, desocupado em cima da nuvem. Você vê o caráter de Deus, e este caráter, quando você vê, ele disse: o que vimos nos anunciamos. Você vê o caráter de Deus, você se apaixona por ele e diz: tu és santo, Senhor, tu és lindo, tu és o Criador. Você começa a ver com quanto amor ele criou todas as coisas, com quanto amor ele cuida de tudo para nós. E sabe o que acontece quando você dá atenção para algo? Você admira. E sabe o que acontece quando você admira algo? Você se torna como? Você se torna aquilo que você admira. E presta atenção, você vai dizendo: Deus, tu és santo, você vai sendo santificado. Deus, tu és lindo, o seu caráter vai sendo lindo. Você vê a misericórdia de Deus, ela te constrange, você vai ficando misericordioso com o teu próximo que errou contigo. Você vê em João capítulo 4, Jesus tratando respeitosamente uma mulher promíscua, e ele trata ela com honra, com respeito, com dignidade, e restaura e ganha ela para o Senhor e não para si. E você vai aprendendo com ele nos seus atos de amor. A neurociência já viu que você tem neurônios espelho para imitar aquilo que você vê. Quando Deus fez o teu cérebro, Ele sabia que você foi feito para adorar. Então você adora o Senhor e se torna a imagem e semelhança do Senhor. Como por espelho, vai dizer o evangelista João. Ele vai dizer assim, fininhos: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Todavia, quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é, porque o veremos como Ele é. Nós seremos glorificados. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade.
Imagine quando você olha no espelho, então você vê exatamente como você é. Só que o oposto, né? O lado direito está no lado esquerdo. Você vê exatamente como você é. E você pode admirar ou não. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse espelho? A Bíblia diz que aquele que lê a palavra de Cristo e não a guarda é semelhante a uma pessoa tão insensata que se viu no espelho e se esquece como é o seu rosto. Você se lembra como é seu rosto? A insensatez de ler a Bíblia e não guardá-la é a mesma que seria alguém esquecer qual é a imagem do próprio rosto. Significa o quê? Você nasceu para ter essa imagem que é o caráter de Deus descrito na palavra. Esta é a sua verdadeira identidade. Sua identidade não é a sua profissão, não é a sua grana, a sua titulação acadêmica, seu cargo na igreja e nem o shape que você botou na academia. A sua identidade é o quanto você consegue ser o que Deus planejou que você fosse. Isso é uma revelação que acontece na intimidade. Os homens que tiveram revelação na intimidade de Deus descobriram quem eram. Moisés, em crise de identidade, se perguntava quem era. Quem sou eu para que vá libertar esse povo? Eu sou tão pequeno, sou gago. E o Senhor é quem? Quem é o Senhor? O que eu vou dizer lá para o povo? Eu não te conheço. Uma coisa decorre da outra. Quando você conhece a Deus, você descobre quem você nasceu para ser. Então, como por espelho, a palavra te mostra o espelho e diz: ó, você é assim. Então a palavra que te confronta diz assim: ó, você é pecador, perceba que eu morri na cruz para te salvar disso que você tem sido, dos teus vícios, dos teus egoísmos, das tuas maldades, da falta de perdão, do teu narcisismo, da sua manipulação, da sua capacidade de mentir, enganar as pessoas para se dar bem, ocultar os seus erros, da sua soberba de querer falar de cima para baixo com as pessoas, da sua vontade de prosperar não para ajudar o outro, mas para pisar no outro. Eu vim te libertar dessas e de outras loucuras suas. Então a palavra entra, o Espírito Santo te convence e você se arrepende. Você enxerga nesse espelho a diferença, que ele é lindo, incrível e santo, e é constrangido por essa pregação e ao mesmo tempo pelo olhar de amor que tem pena e misericórdia da situação do homem pecador. Esse é o Evangelho. Agora imagine você olhando nos olhos de alguém. Quando você olha nos olhos de alguém, você consegue se ver lá no reflexo que há no olho da pessoa. Então João, o apaixonado, dirá assim: todos nós, quando estamos com o rosto descoberto, sem véu, somos transformados de glória em glória na sua imagem e semelhança, como por um espelho. Nós vamos nos tornando aquilo que nós buscamos. Os estudiosos viram uma sequência. Aquilo para o qual você dá atenção vai gerar em você admiração, que você conhecerá as virtudes. A admiração vai gerar um desejo por essas virtudes, e esse desejo vai levá-lo a uma ação na direção de buscar essas atitudes. Eu te provo isso rapidinho. Imagine agora, dê atenção a um alimento. Pense em um alimento. Agora você deseja esse alimento, começa a salivar e fica com vontade de praticar a ação de ir comer. Quando uma pessoa se enche de conteúdo sexual dando atenção para o que não deve, então agora ela vai sentir admiração pelo que está vendo, desejo e vai querer concretizar isso pecando. Mas quando uma pessoa pega os seus neurônios espelho e dá atenção ao Senhor, ele vê que ele é totalmente desejável. O que vimos e ouvimos nos deixou tão enamorados que agora isso nós anunciamos. Eu vi e eu desejei, e agora a minha ação é buscá-lo, porque ele é incrível, ele é a razão de todo viver, ele é a razão das nossas vidas, da nossa caminhada. E sabe o que mais me chateia? É quando eu vejo igrejas pregando um monte de coisas aleatórias e não pregando ele, como se Cristo não bastasse, como se a beleza dele não bastasse. Ou algumas igrejas legalistas falando: sabe, agora que você é crente, você não pode isso, toma aqui a lista de coisas que você não pode se não quiser ir para o inferno. Mas João está nos contando o que nós podemos e que o ímpio nem conhece. Nós podemos ouvi-lo, quem ouviu sabe como é tremendo. Nós podemos senti-lo, quem sentiu sabe como é tremendo. Nós podemos receber revelação no nosso entendimento e ter insights que não vêm de nós, eles vêm de fora, como um download do Espírito sobre nós. Nós podemos ver coisas
inefáveis do futuro, do passado e gerando entendimento em nós. Para que tanto entretenimento? Sabe para que serve o entretenimento? Para roubar de você a sua vontade, para que a sua vontade, o seu tempo, seus recursos, seu dinheiro sejam tomados e você não dê ao Senhor o que pertence ao Senhor. As pessoas querem um avivamento, mas a energia delas, o tempo livre delas está dado a um monte de coisas ruins. Elas dão atenção para coisas ruins e desejam coisas ruins. Tem preguiça para as coisas de Deus, preguiça para as coisas espirituais, apáticas para as coisas espirituais. Elas estão aguardando que alguém sacuda o templo, que alguém grite de um jeito diferente, que alguma banda faça alguma coisa diferente, para que elas tenham vontade de estar na presença de Deus. Você já saiu para jantar com alguém que não gostava de você? Você já deu um rolê no shopping com alguém que não gostava da sua presença? Você já teve esse desconforto? É pior do que estar num elevador com gente estranha, que você fica assim. Às vezes dá vontade de rir, mas você está desconfortável porque está com gente que você não conhece. Você se sente assim na presença de Deus? É uma coisa estranha. Eu não conheço ele, ele está aqui. Às vezes alguém parece que conhece, está emocionado. Deve estar vendo ou sentindo algo que eu não vejo ou sinto, ou está fingindo. Por que isso? O que está acontecendo? Agora imagine como Deus se sente com gente de má vontade. Os casais em crise não se tocam mais, não se abraçam mais, não brilha mais o olho. Os corpos se esquivam uns dos outros. Você se esquiva do Senhor? Você se sente à vontade com o convite do Senhor para estar na sua presença? Alguma vez você falou com alguém e a pessoa te ignorou? Olhou assim? Como que diz, quem você é para falar comigo? Ou você fez uma pergunta e a pessoa fez que não ouviu, que não gostou do assunto, te tratou como inferior? Sabe qual é o ser mais desprezado e tratado com indiferença? É o Espírito Santo de Deus, que habita dentro do crente e ele passa semanas e meses sem conversar com ele. Sem conversar com ele. Mas a hora que você decidir virar essa chave, você vai sair da sua caverna, ser liberto dos seus pecados. Deve ser muito ruim ter que frequentar um lugar, e eu estou falando também para os nossos irmãos lá de fora, ter que frequentar um lugar sem ter real experiência espiritual. Deve ser muito ruim ter que adorar um Deus que você não conhece, não sente, não vê, não ouve. Deve ser muito ruim você ter que fazer algo só porque o ministro falou, mas aquilo não faz sentido. Deve ser muito ruim ler um livro que você não está entendendo. Uma dica, dentre muitas possíveis: começa a deixar o que a Bíblia diz que é errado, faz um teste uns dias, não vai morrer. O que mata é o pecado. Faz um teste uns dias de deixar o que a Bíblia diz que é errado e vai conversar com Deus. E aí você vai ver o seu corpo se purificar, o seu sono regular, a sua ansiedade ir embora, um sorriso e uma alegria que você nem está acostumado. Olha, estou rindo de quê? Estou feliz pelo quê? Você vai ver uma sensibilidade no seu coração mudar. Você vai ver um amor pelas pessoas se manifestar. Você vai ver sua inteligência se multiplicar. Você vai ter clareza mental sobre sonhos e projetos. E você vai começar a sentir coisas que você não sentia. Sentir uma presença que você não sentia. Sentir um desejo por Ele que você não sentia. Uma vontade de olhar para o futuro e para os sonhos e projetos, ao invés de ficar remoendo o passado. Uma chavezinha vira. Então você começa a buscar o Senhor, os seus ouvidos são abertos, os seus olhos são abertos, e você tem o reino de Deus borbulhando lá dentro de você. Você tem uma razão maior para acordar. Você vai dormir e pensa, talvez Ele fale comigo essa noite em sonho. Você sente um calor e um amor lá dentro, que te dá a sensação de que você não precisa de mais nada. Ficar correndo atrás. Acho que a felicidade está ali, eu vou ali. Beber, transar. Não, acho que eu preciso ser intelectual que nem aqueles caras, eu tenho que ser doutor. Eu preciso subir em cargos na igreja. Essa loucura de sempre ser em função da opinião dos outros.
Mas quando você entra na presença de Deus, Ele emitirá uma opinião sobre você. Não me agrado disso e tenho isso aqui para você. Faça uma escolha. Se você escolher andar na presença de Deus e deixar, você vai começar a se tornar um projeto de vida lindo que Ele planejou para você e que você jamais ouviria se não tomasse essa decisão. Isso é grave. Imagine passar pela vida sem nem sequer saber a resposta: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu era uma coisa existindo e não um ser humano vivendo. Deixa Deus te pegar, deixa Deus tirar os maus hábitos, deixa Deus te mostrar quem Ele é, deixa Deus te mostrar de tal maneira que as religiões serão apenas uma forma de você entender que tem que buscar, e não a única coisa que você tem de Deus, um lugar para ir. Deixa Deus te mostrar, deixa Deus te pegar, se santifique e veja essa apatia indo embora. Troque as imagens pelos textos. Deixa Deus te mostrar o caráter. Quando as pessoas leem, a sua mente abre, ela ativa as zonas especiais da memória e do pensamento, ela sai dos instintos e entra na fase dos princípios, ela sai do natural e se conecta ao sobrenatural. Para a igreja no final dos tempos, em Apocalipse, João escreve: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. As tuas obras até são maiores em número, mas o seu coração já não é meu mais como antes. Você se cansou de mim, disse o profeta Isaías. Você se cansou de mim, se cansou das minhas reuniões, se cansou. Deve ser mesmo muito cansativo ter que ir num lugar e não fazer sentido, ter que ir num lugar e não ter o Senhor de verdade na vida. Deve ser uma coisa muito desagradável, muito cansativa. A luta de ter que guerrear contra o pecado sem ter algo em troca, que é a intimidade, sem ter o prazer da espiritualidade compensando. Alguém que tem um lugar para ir, mas não conhece o Senhor e flerta com o pecado e não peca por medo e não porque ama o Senhor. Vive agoniado como um legalista religioso, sempre sofrendo, sempre sofrendo. Eu não posso porque senão, eu não posso porque senão. Agora, quando Deus te pega, você não dá mais atenção no pecado. Quem diz eu quero, mas não posso, ainda tem atenção no pecado, e por isso o desejo dele está no pecado. Mas quem está no Senhor, olha para o Senhor e deseja, e a mente nem sequer se lembra de ficar remoendo coisas sobre o pecado. Vamos ficar de pé, igreja. A atitude que nós temos para com a palavra, com as coisas de Deus, é muito importante. Jesus, Deus manifesto em carne, foi em Cafarnaum, foi em Corazim, e o texto vai dizer que ele não fez quase nada de milagres lá, porque a atitude das pessoas era ruim, era de incredulidade. E poucas pessoas se converteram. Poucas pessoas. Agora imagine, eles ouviram uma mensagem, uma pregação por uns dias. Quantas mensagens nós ouvimos? Quantas Bíblias nós temos? Quantas pregações nós já ouvimos? O problema é que às vezes cada pregação é só mais uma. Depois eu ouço isso de novo. Depois eu me posiciono, lá na frente tem mais. A geração das notificações. Eu sei que eu tenho aniversário para ir, mas não preciso nem memorizar isso, porque eles vão ficar me avisando até o último dia, como faz a internet. Mas Deus não, meu amigo. Aquilo que Deus disse uma vez é palavra de Deus eterna, imutável para sempre. Da mesma forma que as promessas estão de pé, as palavras de conserto estão de pé, permanecem. Vira essa chave, deixe seu coração aquecer e arder pelo Senhor. Deixa o Senhor te mostrar o sentido, deixa Ele te encher de vida e de paz, deixa Ele te fazer saber que você caminha com Ele em direção ao propósito. E você vai encontrar uma coisinha rara no mundo, chamada satisfação verdadeira e felicidade. Feche seus olhos aí, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Deixa a sua mente passar aí na sua semana, nos seus dias. O que você anda fazendo com o seu tempo livre?
para quem você está dando sua atenção e, portanto, sua admiração e, portanto, se apaixonando em desejos. E esses desejos empurrando você para a ação reiterada virando hábitos, os hábitos se tornando seu caráter, e o seu caráter, a sua recompensa eterna, o seu legado de vida. Você está feliz com o que você tem sido? Senão essa noite é uma forma de te dar um choque de realidade e te dizer, você precisa virar algumas chaves em obediência ao Senhor e tomar algumas decisões sobre isso, de pegar o seu tempo e dedicar à palavra de Deus e à oração, e decidir que você precisa conhecer o Senhor mais, buscar o Senhor mais, estar com o Senhor mais, em nome de Jesus. Paizinho querido, toma essa congregação, toma o teu povo, toma a nossa vida, nossas responsabilidades, toma nas tuas mãos, Pai. Vem com a tua graça, com o teu poder, vem, Senhor, nos renovar, vem trazer vida e alegria sobre o teu povo. Nós precisamos do teu Espírito Santo, nós precisamos dele para vencer as tentações, as guerras, para nos santificar. Nos enche, Papai, da tua paz, toca na nossa alma, nos ensina no caminho que devemos andar, tira de nós os erros, os pecados, as indisposições. Meu Pai, em nome de Jesus, renova o teu povo, Pai, faz o teu povo entender que o tempo deles também é teu, que o coração deles deve ser dado ao Senhor, que a palavra deve ser levada a sério, que a vida de oração deve ser levada a sério. Traz vida, alegria, virtude sobre o teu povo, Pai. Gera arrependimento de obras mortas, gera, Senhor, avivamento, gera vida e paz. Convence, Papai, o teu povo do pecado, da justiça e do juízo. Que a indisposição saia, Pai, como se faz uma cirurgia de câncer, que toda disposição para a carne saia. Decida retirar o que tem que ser retirado das suas telas, da sua TV, do seu celular, da sua mente, da sua boca, em nome de Jesus. Que o Senhor te restaure, te renove nesses dias, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, abençoe os nossos irmãos que estão aí na internet. Nós encerramos esse momento, essa live, na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém.